Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 865 blogs diários e minguando até 425 dias, 28 de abril de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso das vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 865 blogs diários já produzidos. Título: Amagedon, Batalha Final, parte 65. Subtítulo: A Esquerda do Corpo, Ato Missionário, parte 30. Eu sempre deixo na descrição do blog um eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que foram ditos nos 4 últimos blogs com a formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que foram ditos nos 4 últimos blogs. E por fim, a playlist do YouTube Music. Essa é a minha descrição. Faça o trabalho de conscientização por essa descrição, muito interessante. Às vezes você quer saber como é que começou este subtítulo em específico, A Esquerda do Corpo por Ato Missionário. Acompanhe a abertura dela, ficou incrível. O processo dessa abertura do ato missionário até aqui, muito incrível, muito incrível. Indico muito para vocês. Eu estou produzindo já 30 blogs diários desse subtítulo, eu vou até o 35. Acompanhe. Vocês não vai perder o seu precioso tempo, acredita nisso. Muito interessante ver como ela começou, sobre o ato missionário, sobre as decisões, que aquilo que o ato missionário tem que ter para relacionar Deus, né, para relacionar Deus, para ser um cultivador daquilo que nós podemos cultivar a semente de Deus que está habitado em cada corpo, para despertar essa semente, cultivando ela, usando as nossas expressões. Existe forma correta para você passar no processo. O ato missionário ele também passa por esse processo juntamente com Deus, aqui, né, no seu íntimo, Deus realizando, nós também, né, realizando junto com Deus no ato missionário, pelas coisas difíceis, pelas coisas que tenha dentro da sociedade, trabalhando, rastejando com esses nossos corpos emocionais até nós chegarmos a conclusões final. Faça esse trabalho de entender o ato missionário, o colocamento dele. Às vezes as pessoas estão aí dentro da sociedade e acham que o ato missionário é coisa, né, simples, né, sei lá, não estou dizendo que é difícil, com Deus não é nada difícil, mas você entende que existe um esforço, você tem que passar por coisas para você determinar coisa, para que Deus possa se realizar junto com você? Existe essa delicadeza. Então, a abertura deste contexto, desse subtítulo, ao lado esquerdo do corpo, eu indico muito, está na descrição do vídeo, a abertura, e você faz o processo de conscientização de uma forma continuada e deixa de ser essa vítima social e não vai perder o seu tempo quando vocês dedicarem. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser esta vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse pelo card do vídeo, 40 blogs diários com esse título, O Diabo Assediou em Mim, muito completo para você fazer um trabalho de conscientização, certo? Dedique o seu precioso tempo para essa playlist e faz esse trabalho de conscientização e vocês não vai perder o seu tempo. E se vocês acharem os vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões
e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão, um peso por uma medida, e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, e mentira, e traição de negar quem somos, e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividido, o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional, a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar e poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Perfeito. Vamos lá fazer a expressão livre. Eu faço a leitura deste contexto e faço a mediação sobre aquilo que a Bíblia é significativa. A Bíblia significativa, ela representa esses 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da espiritualidade dessa Bíblia significativa. Eu faço a leitura do contexto e faço a mediação sobre aquilo que a Bíblia é significativa, sobre aquilo que tenha dentro da sociedade. Vamos lá fazer a leitura deste contexto, para que a gente possa fazer a expressão livre. O Cristo, quando cair no corpo comum, passa a ser relativo para o tempo, relativo para a vida, relativo para a morte, e com isto ele tem acesso ao trono de Deus e o trono dos mortos. Este trono explica a relatividade da vida e a morte. A morte não é relativo, porém, com a falta do conhecimento, ela vai ficar relativa por causa que o corpo inocente vai sustentar esta morte com a sua própria vida. E esta vida é um trono do corpo e relativo para cada corpo em específico. E com isto, o espírito vivificado do corpo passa a imitar a Deus e o seu Cristo, tendo acesso no reino de Deus e no reino dos mortos. O reino dos mortos pode ser uma estrutura física e construída por mãos dos corpos. E quando esta estrutura física for é compreendida pela inocência do corpo, a inocência deixa de dar a vida para esta estrutura, e esta estrutura passa a ser bom, pois vai permanecer neutra e não relativa, e de forma que, se ele mover e mover com a vida do corpo, vai pedir o sacrifício do corpo para mover esta estrutura de construção do corpo, e que nesta causa ele volta a representar uma crise emocional. As coisas que não são relativas vai representar construção de cidade, religião, política, setores administrativo e lei do corpo, ou seja, tudo que não for relativo fica parado, esperando a decisão de uma consciência vivificada por Deus para se mover de acordo com esta consciência vivificada. Relativamente falando, o sistema não é uma ameaça para os corpos, e sim os corpos são uma ameaça para o sistema. Faça uma percepção que estas coisas que não se movimenta, não fica tão parado assim. Ela pode se mover por interesse de uma consciência vivificada e representando um espírito de criação do corpo diretamente. E quando
este espírito de criação for apenas um pensamento individual, pode destruir tudo que estiver à sua volta, até mesmo o mentor que reencarnar esta criação. A reencarnação não é uma consciência vivificada, pois ela toma coisa que já tenha dentro da sociedade, enquanto pegar coisa que e quando pegar coisa que já tenha dentro da sociedade, ele deixa de ser relativo, pois são construção humana. Já a encarnação do Verbo é uma consciência vivificada de Deus e representando a palavra da vida diretamente. Perfeito. Muito produtivo esse contexto, muito grandioso, certo? Vamos lá por parte fazer a expressão livre, grandioso, vamos chegar até lá embaixo com grandes explicações que tem, muito perfeito. Aqui você vai ver como que funciona todas as coisas que tem dentro da sociedade. O Cristo, quando cair no corpo comum, passa a ser relativo para o tempo. Quando eu falei, olha, No 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 na criação de Deus, nós temos o poder de Deus, vamos falar assim separado, um globo aqui representando o poder de Deus, e do lado esquerdo nós temos um outro globo representando Cristo. Nós temos aqui o céu de Deus, e aqui nós temos o céu, né, nós temos o inferno, né, aonde que está habitado os corpos emocionais, de certamente é a raiz separada do corpo emocional. A raiz fica separada do corpo emocional. Quando a gente falamos do inferno, a gente só temos o estado emocional do corpo, que é representado por Cristo. Você entende que aqui no reino de Deus nós temos Emanuel, uma centraliza do corpo emocional, da vida de Deus, daquilo que é a presença de Deus, e aqui no Cristo nós temos uma centraliza da desigualdade emocional. Essa centraliza da desigualdade emocional é ela que vai provocar uma desigualdade emocional nos corpos, fazendo unificação por esta crise emocional do corpo. Você entende que tudo é separado? Deus movimenta tanto no céu e também movimenta no inferno. Deus tem acesso no céu, Deus tem acesso no inferno. Esse é o Espírito de Deus, por exemplo, no qual a gente separa umas coisas. Mas quando a gente unimos todas as coisas, nós vemos que tudo isso é uma coisa só. E que tudo que eu estou fazendo é uma ideologia. E tudo isso aqui é, então, quando a gente unificando todas as coisas, nós vemos que tudo é o paraíso de Deus, que tudo é o reino de Deus. Tudo é o reino de Deus, tudo é o paraíso de Deus. Mas quando a gente dividimos eles, a gente fazemos ideologia, o céu e o inferno. O céu representando aqui, representado pelo Manuel, e o inferno aqui representado por Jesus. Faça essa percepção. Aí o homem tem um espírito igual a Deus. O homem, antes do nosso corpo emocional, nós temos o espírito. Nós temos um espírito, né? Nós temos o espírito. Depois do corpo emocional, nós temos outro espírito. Então, o espírito representando o estado consciente da nossa vida e o outro espírito que está depois do corpo emocional representando um mundo infinito de possibilidade. Então, faz essa percepção. Então, este espírito do homem, ele também acessa o céu de Deus e também acessa o estado emocional do corpo, o inferno humano, que é determinado por Cristo, né? Pelos atos emocionais, pela desigualdade emocionais. Então, faz essa percepção aqui para a gente entrar nesse contexto. Ó, o Cristo, quando cair no corpo comum, né, passa a ser relativo para o tempo, né? Ele caiu no corpo comum, então ele vai manifestar uma crise, né? Se as minhas intenções são coisas equivocadas, são comportamento equivocado, eu tenho uma palavra, eu sou desonesto e apresento um comportamento negado, o meu espírito vai ficar flexionado e ele vai ao inferno. Os meus estados emocionais, você já viu muitas pessoas que estão com a respiração fumegante, fadigada dentro da sociedade, o estado emocional dele está lá em cima, com crise intensa. Essas são as pessoas que nós falamos do inferno emocional. Inferno emocional das pessoas são aquelas pessoas que está em crise, elas estão depressivas, elas estão mortas para Deus, estão mortas para o seu relacionamento social, seus relacionamentos, elas estão mortas. Então, veja que quando o Cristo vem para frente, que ele vem para o seu corpo, ele vai pedindo o seu sacrifício, porque ele não é vida. O Cristo não é vida. Quando ele vem manifestar dentro do seu corpo, que ele fica sendo, o seu corpo fica se tornando a sinagoga de Satanás, a inocência, você não tem a palavra da vida, você não tem a luz de Deus, você não está conectado com Deus. Então, você entende quando ele vem para dentro, ele vem para te destruir.
Ele não vem para construir. Cristo vai vir para construir? Não, ele vem para dentro, vem para construir, vem para destruir, vem para destruir. E Manuel tinha ciência nisso. Porque se Cristo vai para dentro e as pessoas, ela vai manifestar uma crise. Se quando ele esconde a palavra da vida e vem o governo de Jesus pelo estado emocional, ele escondeu a vida, escondeu a luz, escondeu a palavra da vida, escondeu a conexão com Deus. Então as pessoas vão manifestar somente uma crise dos atos emocionais dele. Então aquilo que Manuel era lúcido, Manuel era luz, ele vai representar quando ele está quando está olhando diretamente, vai representar em consciência os corpos emocionais do corpo, que eles vão acreditar no que vê. Para mim, por exemplo, os atos conscientes, nós sabemos que é Deus, a consciência divina, é relativa ao tempo, relativo para o Cristo, é relativo para o poder dele, é relativo para tudo. Então nós sabemos que o Espírito de Deus, a grandeza de Deus representa a própria atmosfera, representa o tempo, representa o globo, representa o paraíso de Deus, representa o corpo emocional, representa qualquer coisa. Ele é tudo, ele é tudo, ele é o todo e que se divide em desfragmento de espírito vivificado dentro de cada corpo em específico, manifestando em cada um com os seus dons. Esse é Deus, esse é Deus. Então ele não fica limitado a um corpo emocional, a um corpo Emanuel, não fica limitado a isso não, ele é todos, ele é tudo, ele é tudo. Mas a partir do momento que a inconsciência ela olha para aquele corpo sacrificado, ela começa a manifestar a crise dela, então ela começa a se tornar a sinagoga de Satanás, ela já pega uma coisa que está parada dentro da sociedade e cria uma situação no comportamento dele, então ele passa a ser desonesto, ele tem uma palavra negada, ele é desonesto e tem um comportamento mau sobre aquilo que ele está vendo, que ele está imaginando sobre esse corpo, certo? Eu lembro muito da imaginação quando Deus tivera falado no livro de Gênesis, falava, nunca mais vou destruir, né, nunca mais vou destruir os corpos, a terra com água, porque a imaginação do homem é má continuamente, e é realmente má continuamente. Faz essa percepção, entenda? O Cristo, quando cair no corpo comum, passa a ser relativo para o tempo, né? Ele caiu no corpo comum e relativo para a vida, né? Relativo para a morte, né? E com isto, ele tem acesso ao trono de Deus, né? E trono de Deus explicando Emmanuel, e acesso ao trono dos mortos, explicando o trono dos mortos, explica Jesus, né? Entenda isso. Trono do morto. E Jesus, por mais que ele seja Cristo ou em mais de um corpo comum da morte de Emanuel, ele nunca vai representar a vida. Entenda essas particularidades. Nem Cristo, nem a imagem do corpo não vai representar, certo? O que vai representar é apenas a palavra, é apenas a vida, é apenas o corpo Emanuel. Só isso. As manifestações são coisas que nós determinamos no mundo infinito, de acordo com os nossos entendimentos. Eu falei com o entendimento de Manuel? Não, ele é lúcido, ele é Deus, né? De uma certa forma podemos entender. Se ele é a atmosfera, ele é tudo, por exemplo, qualquer coisa, certo? E que daquele tempo, quando os corpos inconscientes passam a olhar para lá, ele se limita a Deus sobre um corpo emocional. Então aí vem o equívoco, aí vem o Jesus que vai dominar as trevas, né? Que vai, né, governar as trevas. E hora nenhuma ele vai ser ele pode representar o Cristo de Deus sem crise, né? E ele pode, em determinada situação, transmutar sobre uma coisa e outra, porque o mentor do poder do paraíso de Deus e da criação de Deus e da formação de Deus é Deus. Ele é Deus, da mesma forma, tanto um como o outro, mas ele pode transmutar. Mas quando ele volta para a sua grandeza, que é a criação de Deus, quando ele volta para a sua grandeza, ele vai ser apenas o poder de Deus, certo? Ele não vai mais poder transmutar, porque a vida, o poder de Deus, ele não transmuta. Ele só vai lá fora, por exemplo, para buscar as pessoas perdidas e trazer ela para o reino dele. Depois que ele traz para o reino dele, ele não sente mais necessidade de fazer esses movimentos de uma forma equívoca, por exemplo, certo? Mas aí as pessoas tá lá na treva, ele vai lá, busca, né, deixa as 99 no mútuo e vai por uma que está perdida, ele vai lá e busca e volta para a sua postura correta, que é, certo, que é o paraíso. Ele vai transmutando, ele vai atrás das pessoas transmutando, e, né, por causa da mentoria, ideologia, ele vai buscando as pessoas com essas ideias de que tem de estar na treva e vai lá para buscar as pessoas, resgatar as pessoas, voltar para a sua grandeza. É isso que é a missão do Cristo, certo? Mas ele não representa a vida. Ele não representa a vida. Ele pode, quando ele voltar, ele volta sem missão nenhuma
para realizar com Deus diretamente, qualquer coisa. Se eu estou numa missão, eu estou, né, de Deus, por exemplo, nesse tempo, por exemplo, a missão de Deus, eu vou entender que as minhas expressões pode ser um equívoco, pode ser uma possibilidade de erro, e dessas possibilidades de erro pode ser também um cultivo para resgatar as pessoas para o trono de Deus diretamente, para aquilo que é coisa de Deus. Entenda essas particularidades, entenda que o Cristo ele não representa a vida, é só isso que eu quero que vocês entendam. Se ele voltar, ele vai voltar por uma mesma causa que ele saiu. É isso que eu quero que vocês entendam. Os movimentos que vá para a treva, ele tem que ficar na treva, né? E quando ele voltar, ele volta por uma razão, por uma origem da criação. Entenda essas particularidades. Então, esse limite, esse tempo que coloca limite nas coisas, determina bem isso, certo limite e que de uma coisa e outra, que a treva não se mistura com a luz. O Cristo, quando cair no corpo comum, passa a ser relativo para o tempo, relativo para a vida, relativo para a morte, né? Relativo para a morte, e com isso ele acessa o trono de Deus e o trono dos mortos, certo? Como um espírito, né? Ou pode ser um espírito comum de um corpo comum, ou pode ser o próprio Deus acessando a sua criação e a sua formação ao mesmo tempo, fazendo essa ideia de resgate, como eu tenho dito, certo? O mesmo movimento que Deus faz, um corpo comum também consegue fazer as mesmas coisas. Tudo que Deus faz, um corpo comum também consegue. Não tem limitação. Igual eu falei, não tem limite. São um mundo infinito de possibilidade e realmente são um mundo infinito de possibilidade. O que Deus faz, um corpo comum também consegue fazer. Entenda isso. Desses movimentos, desse comportamento humano, né? Representando uma coisa e outra com as nossas expressões, né? Mas entenda que o homem, quando o homem chega a criar, ele não cria como Deus cria, ele cria lei, né? Cria estrutura, cria cidade, cria tudo, certo? Existe essa diversidade que a criação de Deus são relativa e a criação do homem não são relativa. A formação de Deus é também relativo para o tempo, e a formação do homem também, ele não fica não fica relativo, a não ser que eu queira dar a vida para uma criação, para um espírito de criação, uma coisa que já tenha negado dentro da sociedade. Este trono explica a relatividade da vida e a relatividade da morte, né? Pode representar a relatividade da vida e representar a relatividade da morte. Pode representar o poder de Deus, pode representar o Cristo, certo? Da mesma forma, com o nosso espírito ganhando um mundo infinito de possibilidades nas nossas expressões, as nossas expressões são coisas espirituais determinadas pelos nossos corpos emocional, só apenas isso, ok? E limitando o nosso corpo emocional, e não podemos criar igual Deus e nem formar igual Deus. Coloca esse limite aí, tá? A morte não é relativo, porém, com o falso conhecimento, ela fica relativa por causa que o corpo inocente vai sustentar esta morte com a sua própria vida. Perfeito, não é? Vamos ler tudo por completo para a gente entender. Ó, o Cristo, quando cai no corpo comum, passa a ser relativo para o tempo, relativo para a vida, relativo para a morte. E com isto, ele tem acesso ao trono de Deus e o trono dos mortos. Este trono explica a relatividade da vida e da morte. A morte não é relativa, não é relativa, porque são coisas estruturas, são tudo aquilo que o homem toca, né? Pode morrer, pode não morrer, né? Pode ser construção de cidade, sei lá, certo? Então ele troca, tudo que o homem toca é uma construção, tudo que o homem troca é construção. Então a morte não é relativa, porém, com falta de conhecimento, ele vai ficar relativo por causa que o corpo inocente vai sustentar essa morte com a sua própria vida, né? O corpo inocente, quando ele é inconsciente, ele tem uma respiração fadigada, ele não tem a paz de Deus, ele não tem a paz de Deus, não tem a paz da formação de Deus que Deus está formando em Cristo, não tem a paz de Deus, não tem a paz de Cristo. Vamos falar isso diretamente para você entender. Então, ele fica totalmente fadigado, estressado e doente, né? Com a sua consciência toda muito delicados, totalmente conectados somente nos seus atos emocionais, nos seus interesses e tudo, e gera uma crise para ele. Esta vida é o trono do corpo, né, e relativo para cada corpo em específico. Então, por isso que quando você tem uma vida, você se torna relativo. E essa relatividade, ela pode te dar o acesso aos mortos, ela pode te dar acesso ao treino dos mortos, quando você absorve alguma coisa negada dentro da sociedade. E com isto, o espírito vivificado do corpo passa a imitar Deus, né? Esse perfeito.
né, perfeito, é isso que eu que nessa parte que eu queria chegar, né. Ó, e com isto o espírito vivificado do corpo passa a imitar Deus e o seu Cristo, né, tendo acesso no reino de Deus e no reino dos mortos. Entenda aquilo que eu estava tendo dito antes, todo o corpo emocional, tudo que Deus faz, o corpo emocional também consegue fazer com as suas expressões, criando um mundo infinito de expressões, de liberdade nas suas expressões, ele cria um mundo infinito de possibilidade, ele pode ele imita a Deus em tudo, ele imita a Deus em tudo, com as suas expressões, ele imita a Deus em tudo, ele cria um mundo infinito de possibilidades com as suas expressões, representando o seu corpo emocional limitado, né, limitado, né, de uma certa forma. Por exemplo, hoje nós temos um mundo infinito de possibilidade equívoco que representa o Cristo, a morte, o Cristo também pode representar a estrutura, de cidade, pode representar a internet, pode representar várias possibilidades, pode representar a construção humana, aquilo que eu toco e eu faço uma construção, pode representar também uma destruição, e existe várias relatividades para você entender de quando o homem toca, ele pode tocar e mover até certo ponto, mas não como Deus cria. Deus cria a vida e a vida é única, ela passa a ser relativa, e a partir dos nossos corpos expressivos, a gente cria um mundo infinito de possibilidades, certo? E esse mundo infinito de possibilidades também pode ser o próprio reino de Deus, certo? Se você tem uma palavra, você é honesto e tem um bom comportamento, você manifesta isso bem. Vamos ler esse parágrafo por completo? Vamos lá. O Cristo, quando caiu no corpo comum, passa a ser relativo para o tempo, relativo para a vida, relativo para a morte, e com isto ele tem acesso ao trono de Deus e o trono dos mortos. Este trono explica a relatividade da vida e a morte. A morte não é relativo, porém, com a falta de conhecimento, ele vai ficar relativo por causa que o corpo inocente vai sustentar esta morte com a sua própria vida. Perfeito. Esta vida é um trono do corpo relativo para cada corpo em específico. E com e com isto, o espírito vivificado do corpo passa a imitar Deus e o seu Cristo, tendo acesso no reino de Deus e o reino dos mortos. Tem uma coisa aqui muito interessante, olha só. Quando você se olha, porém, com a falta do conhecimento, ele vai ficar relativo por causa que o corpo inocente vai sustentar esta morte com a sua própria vida. Quando o corpo inocente sustenta essa morte com a sua própria vida, ele vai se aplicar diretamente no seu comportamento. Quando a pessoa se aplica um espírito de criação direto no seu comportamento, ou ele morra, né, com aquele comportamento, ou ele morre, ou ele desencarna aquela coisa. Ou ele, né, ele sai e entende que a vida é de Deus. Porque todos os espíritos de criação, todos os espíritos ruins são espíritos de criação que as pessoas encarnam para ela. Por exemplo, o meu espírito de criação, por exemplo, quando eu aplico ele direto no meu comportamento, eu estou determinado àquilo, certo? Ou eu faço uma coisa, eu tenho uma coisa correta ou eu tenho uma coisa errada, de uma certa forma. E se eu morrer, eu morro por aquele motivo, eu encarno aquela ideia, eu encarno aquela ideia de uma limitação, ou seja, eu coloquei o limite e determinei aquilo, eu não fico mais flexível, eu aplico direto no meu comportamento, ou eu destruo tudo, ou eu construo tudo, qualquer coisa, mas não fica a mesma coisa, é um limite entre uma coisa e outra. E se eu apliquei um espírito de criação, uma lei diretamente na minha vida, eu deixo de ser flexível, eu deixo de ser relativo. O meu comportamento passa a ser um só, que nem a palavra da vida. Não tem o verbo encarnado de Deus, a palavra da vida, a lei de Deus, ele se torna relativo. E isso me deixa flexionado para várias outras possibilidades. Mas quando eu pego uma coisa e encarno no lugar da palavra da vida, um espírito de criação, eu determino aquilo, então eu deixo de ser relativo com as outras pessoas e eu aplico ele no meu comportamento, o meu comportamento ele vai destruir ou ele vai construir, certo? Ele vai construir. Por quê? Quando é que constrói? Eu não vou me ceder, mas outras pessoas cedendo, ela entendeu que ela é relativa, ela cedeu, aí sim, ela vai começar a dar uma relatividade, fala assim: "Nossa, que legal isso aí que você está fazendo", por exemplo, vamos dar um exemplo, você está certo, sabe, esse negócio
você cobrar passagem aí no ônibus é muito inseguro, você pode machucar as pessoas, você pode, causar um acidente grave, sabe. Da partir de hoje eu vou ter consciência, eu vou trazer o cartão. Beleza, construímos uma coisa positiva, mas não em mim, porque eu estou encarnado, eu estou decidido que aquilo é a minha vida ou é a minha morte, ou é a minha desgraça, ou é a minha desgraça, ou é a minha maldição, ou é a minha vida, qualquer coisa, mas não tem flexibilidade quando eu encarno alguma coisa que negada, um espírito de criação, uma lei, qualquer coisa que está dentro da sociedade. Entenda isso. Então, isso explica bem isso, ó. Porém, com a falta do conhecimento, ele vai ficar relativo por causa que o corpo inocente vai sustentar esta morte, né, com a sua própria vida, certo? Aqui eu estou falando do corpo inocente, mas vamos supor que eu tenho uma lucidez sobre esse meu comportamento, que eu entendo ele, né, e que eu não vou me ceder para os meus inimigos, por exemplo, que eu não vou fazer isso, eu vou encarnar uma coisa, uma treva. Vou, por exemplo, naquele tempo, Emmanuel falou assim: vou trazer o Cristo para aqui, tá? Ele é morte, não é? Então eu também sou morte. A partir de hoje eu sou uma criação também. Eu sou uma criação, eu sou uma imagem, eu sou morte também. Não tem resolutividade nada, eu sou sua própria desgraça. Traz aqui suas maldições sobre mim, eu vou carregar todas essas desgraças que vocês têm. Traz isso aí, tudo é meu, tudo é para minha conta agora, traz tudo para mim. Aí, beleza, aí você vê o que acontece aí dessa forma que está aí hoje, entende? Então, entenda isso, ó. Porém, com a falta de conhecimento, ele vai ficar relativo por causa que o corpo inocente vai sustentar esta morte com a sua própria vida. Esta vida é o trono do corpo, né, é o trono do corpo e relativo para cada corpo em específico. E com isto, o espírito vivificado do corpo passa a imitar Deus e o seu Cristo, tendo acesso ao reino de Deus e no reino dos mortos, certo? Certo? Cheguei aqui no reino dos mortos, eu posso ser flexível em compreendendo o reino de Deus, certo? Movimentando ideologia. A ideologia ela tem essa ideia de deixar as pessoas flexionadas, mas eu moldando, relacionando 8 elementos da espiritualidade de Deus, mudando de uma coisa para outra. Eu posso dizer várias coisas ao mesmo tempo, criar um mundo infinito de possibilidades sobre aquilo que é ideológico. Então eu torno relativo essas ideias também, eu passo isso fazer relativo. Mas se eu determinar algo por uma coisa, por uma morte, por exemplo, eu coloco limite em tudo e aplico no meu comportamento, eu deixo de estar sendo relativo com outras pessoas, certo? E quando eu aplico no meu comportamento, eu deixo de estar sendo relativo com outras pessoas, eu trago a morte no lugar da vida e pronto, tudo morre, ou tudo morto, ou tudo vivo, qualquer coisa, ou é tudo morto, ou é tudo vivo. O reino dos corpos pode ser uma estrutura física e construído por mãos dos corpos, né? Então, o reino dos mortos pode ser uma estrutura física e construído por mãos dos corpos, né. Às vezes fala por mão humana, mas eu gosto de falar do corpo, porque o corpo emocional, ele coloca um limite sobre aquilo que é de Deus e sobre aquilo que é manifestação, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? Faz essa percepção que eu gosto de colocar o corpo como limite de tudo, porque a manifestação vai depender de cada um em específico, por exemplo, tem palavra, tem a vida, tem um corpo, limite. Corpo emocional, limite de tudo. Manifestação são coisas relativas, são um mundo infinito de possibilidade, e cada um vai ter a sua forma de ter um mundo infinito de possibilidade, certo? Sobre aquilo que ele está manifestando. Então vamos lá. O reino dos mortos pode ser uma estrutura física e construída por mãos humanas. Pode ser uma possibilidade. E quando essa estrutura física for compreendido pela inocência do corpo, a inocência deixa de dar a vida para uma estrutura. Perfeito, né? Então, vamos lá de novo. Ó. O reino dos mortos pode ser uma estrutura física construída por mãos dos corpos. E quando essa estrutura física for compreendida pela inocência do corpo, a pessoa entendeu que é um espírito de criação. Eu vou ser relativo, certo? É uma lei, qualquer coisa. Então, a inocência deixa de dar a vida para uma estrutura. E esta estrutura passa a ser bom, né? Passa a ser bom, pois permanece neutro e não relativo. E não relativo. O que que eu quero dizer aqui, ó? Essa estrutura pode representar a cidade, pode representar a lei, né? Quando a lei representa o limite do corpo emocional. Essa lei, por exemplo, quando ela é aplicada no comportamento direto das pessoas, as pessoas reencarnam alguma coisa que tem dentro da sociedade. A encarnação é uma coisa que existe, mas a reencarnação são coisas que eu pego dentro da sociedade, comportamento de outra pessoa e se aplico a mim.
Aí quando eu aplico a mim, ela fica negada. Se for uma estrutura, lei, por exemplo, uma lei, quando eu aplico uma lei, por exemplo, no meu comportamento, ela vem negada para mim. Por exemplo, eu aplico uma lei, vamos supor que, o que que é uma coisa negada aí dentro da sociedade? Vamos falar isso para você entender. Aí a lei fala assim, olha, você não pode matar. Eu vou lá e mato. Se eu matei, eu vou dar existência àquela lei. Então, se eu dei a minha vida para ela, eu vou estar aplicando um comportamento. Você entende que eu apliquei um comportamento? Eu tomei a lei, eu criei alguma coisa, eu encarnei aquela ideia, aquela crise que tem dentro da sociedade, aquela lei. Então, eu apliquei no meu comportamento. A partir do momento que eu ultrapasso a lei, eu encarno o comportamento dela. Então ela deixa de ser uma coisa boa e passa a ser. Isso são o espírito de criação. São coisas que nós temos a lei e nós ultrapassa o limite nosso e nós vamos dando os nossos comportamentos para ela. Entende essa ideia? Não é perfeito? Mas agora, pode representar uma estrutura física, aquilo que eu construo uma cidade, né? Aquilo que eu construo, né? Até mesmo uma lei que eu deixo lá parado para as pessoas não se comportar mal sobre aquela ideia, colocar um limite emocional, pode representar a internet, pode representar a religião, certo? Pode representar várias coisas. As estruturas são coisas que o homem consegue mover, certo? Com aquilo que é a sua consciência vivificada de Deus, que é relativo. A consciência vivificada de Deus são coisas relativas e aquilo que o homem move não são coisas relativas. Ele move por causa do homem. Existe essa ideia, certo? E essa ideia que move, que o homem move, pode ser uma coisa boa, pode ser. Vamos falar isso para vocês entenderem. Você vai entender. Vamos supor que eu quero adquirir uma Ferrari, né? E eu vou mover essa Ferrari com o meu comportamento, com aquilo que eu tenho. Pode ser bom, Deus, que eu entendo que a minha sabedoria não depende dessa Ferrari, qualquer coisa. Entenda isso. Então eu não vou, sei lá, sustentar uma imaginação, qualquer coisa. Então, o reino dos mortos pode ser uma estrutura física e construída por mãos humanas. Pode ser, certo? Não significa que tem que ser. E quando essa estrutura física for compreendida pelo corpo inocente, a inocência deixa de dar vida pela uma estrutura, né? Qualquer coisa que tenha dentro da sociedade, pelo aquilo que o homem construiu, ela deixa de dar vida para a estrutura e essa estrutura passa a ser bom, né? E essas coisas passam a ser bom. Eu entendi o limite daquilo que o homem move, eu coloco o limite, eu entendo que a minha vida é relativa, eu passo a relacionar o objeto de uma forma correta. Como que eu relaciono o objeto de uma forma correta? De uma forma neutra. É isso que o contexto está dizendo. Ó. Eu relaciono o objeto de uma forma neutra. Olha, a inocência deixa de dar a vida para esta estrutura e esta estrutura passa a ser bom, pois vai permanecer neutro, né? E não relativo. Esse objeto permanece neutro e não relativo. E de forma que se ele mover e mover com a vida, né? Se ele mover e mover com a vida do corpo, vai pedir o sacrifício, né, do corpo para mover esta estrutura e construir de estrutura de construção do corpo e que nesta causa ele volta a representar uma crise emocional. Por exemplo, quando essa ideia que eu estou dizendo aqui é aquela ideia que nós aplicamos no nosso comportamento, a lei no nosso comportamento. É aquilo que nós damos a vida para uma lei, para um limite emocional. Por exemplo, eu não mato, eu não, a lei diz que eu não posso matar, eu vou lá e mato, então eu aplico um comportamento naquela lei. Se eu aplico um comportamento naquela lei, eu vou estar dando a vida para aquela ideia que eu não posso fazer, que eu estou impedido, que eu estou errando, estou fazendo um comportamento equívoco. Então, a minha palavra vai ser, eu vou ter, a minha palavra, eu vou ter a palavra, vou ser desonesto e vou aplicar um comportamento errado. Isso significa que eu estou ultrapassando o meu limite, certo? Daquilo que representa o meu espaço e o espaço do outro, da mesma forma. A partir do momento que eu estou me aplicando de uma forma incorreta, eu trago a crise para mim da mesma forma, por causa do meu comportamento. Entenda isso. Então, esse contexto é muito interessante. Vamos lá, pois, vamos dar uma repetida, recapitulação aqui. Vamos lá. O reino dos mortos pode ser uma estrutura física e construída por mãos dos corpos. E quando essa estrutura física for compreendida pela inocência do corpo, a inocência deixa de dar a vida para esta estrutura e esta estrutura passa a ser bom, né? Deixou de dar vida, então essa estrutura passa a ser bom. Por quê? Ele vai entender que parte dessa estrutura é neutra, olha, pois vai permanecer neutra, né, a estrutura.
pois essa estrutura vai permanecer neutra e não relativa. Deixa eu acrescentar uma expressão aqui, porque ficou incompleto. Pois essa estrutura vai permanecer neutra e não relativa. E de forma que ele pode, de forma que se ele mover, agora com o seu comportamento, de forma se ele mover com a vida essa estrutura, se ele mover essa estrutura com uma vida, e de forma que se ele mover esta, de forma que se ele mover esta estrutura, falta a expressão, com a sua vida, agora sim. Se ele mover essa estrutura com a sua vida, né, mover essa estrutura com a sua vida, vai pedir o sacrifício, né, do corpo para mover esta estrutura, né, de construção, né, do corpo, e que nesta causa de construção do corpo, e que nesta causa ele volta a representar uma crise emocional, né? Nós temos uma lei determinada que não mata, e você mata, e você move uma estrutura, você é uma estrutura, uma coisa que foi criada pelo você dá a vida àquela lei, você se aplica isso no seu comportamento e você vai se mover, né, de uma forma destrutiva, né? Entenda isso. Vamos ler tudo por completo, vamos lá. O reino dos mortos pode ser uma estrutura física e construída por mãos dos corpos, e quando esta estrutura física for compreendida pela inocência do corpo, a inocência deixa de dar a vida para essa estrutura, e esta estrutura passa a ser bom. Pois, pois, pois a estrutura vai representar. A estrutura. Pois a estrutura vai permanecer neutra e a estrutura vai permanecer neutra e não relativa, né? Não relativa. Esta estrutura vai ser boa, pois a estrutura vai permanecer neutra e não relativa. São as duas modalidades de uma estrutura, uma que possa ser construída na cidade e uma que se aplica no seu comportamento. Eu acredito que faltou a expressão, né? E de outra forma, que se ele mover esta estrutura com a sua vida, vai pedir o sacrifício do corpo para mover esta estrutura, né, de construção do corpo, e que nesta causa ela volta a representar uma crise emocional. Beleza. Faltou uma conexão nas expressões, mas eu quero que vocês compreendam o seguinte: existe uma estrutura física onde você constrói um prédio, e existe uma estrutura a qual você dá a vida a uma lei, e você se aplica essa lei no seu comportamento, e você dá a vida a essa estrutura, ela vai pedir o seu sacrifício, né? Vamos supor que você não mate, por exemplo. Não mate, é uma lei não matar. Você lá mata, vai lá e mata e se aplica isso no seu comportamento. Então você vai mover uma estrutura, você vai estar movendo alguma crise dentro da sociedade, certo? É isso que Emanuel fez naquele tempo lá, quando as pessoas veio e matou o corpo Emanuel, as pessoas passou a movimentar a crise que estava naquele corpo Emanuel, né? Sei lá, qualquer coisa. Existem várias formas de você entender isso, certo? É uma consciência divina, né, que determinada situação termina um plano de uma coisa para unificar outras coisas, unificação, unificando a crise de outros corpos. Então as pessoas vão passar a mover aquela estrutura, aquela imagem, aquele decreto que todo mundo tinha que prostrar diante daquela imagem. Aquele virou um decreto, virou uma lei, e as pessoas começam a mover aquela estrutura e se aplicar a ela, igual está o dia de hoje, aí vocês vejam. As coisas que não são relativas vai representar construção de cidade, né? Que não são relativas vai representar construção de cidade, religião, política, setores administrativos, lei do corpo, né? Essa lei do corpo ganha uma complexidade, as pessoas podem ver que isso é um espírito de criação e pode dar vida para isso, ok? De uma forma equívoca, de uma forma errada, ou então ela pode ser flexionada ou não ser, sei lá, existe várias formas. Quando a lei do corpo se aplica no corpo, ela se torna uma coisa muito delicada. Vamos lá.
As coisas que não são relativas vai representar construção da cidade, religião, política, setores administrativos e lei do corpo, ou seja, tudo que não for relativo fica parado. Não é relativo? Você olhou tudo dentro da sociedade que não é relativo, fica parado. Fica parado, porque, né, esperando a decisão de uma consciência vivificada por Deus, né, precisando de decisão. Por exemplo, eu tenho um objeto, eu decido trocar esse objeto de um lado para o outro. Eu tenho esse objeto aqui, da direita, eu quero passar para a esquerda, né? Eu passo ele para a esquerda, movimentei e deixei lá, certo? Então, o que está movimentando esse objeto? É a minha consciência vivificada que eu tenho de Deus. Eu peguei o objeto, coloquei para cá, eu determinei que eu vou mover para cá. Você vê que essa consciência vivificada por Deus que está movendo, não é o objeto fica neutro. Então, o que está movendo são a minha consciência vivificada, aquilo que eu tenho flexibilidade com o meu corpo, aquilo que eu possa alcançar e mover o objeto, certo? Entenda isso. Então vamos lá de novo, recapitular. As coisas que não são relativas vão representar a construção de cidade, né, religião, política, setores administrativos e lei do corpo. Ou seja, tudo que não for relativo fica parado, esperando a decisão de uma consciência vivificada por Deus. Perfeito, para se mover de acordo com esta consciência vivificada. Então, eu determinei que esse objeto vai sair da direita e vai para a esquerda. Então, eu determinei pela minha consciência vivificada, pelo aquilo que é o meu espírito, aquilo que é a minha semente, aquilo que Deus cultivou em mim diretamente. Entenda isso. E relativamente falando, né, relativamente falando, o sistema não é uma ameaça. Perfeito. Vou colocar um ponto final aqui para mim colocar. Vou começar um novo parágrafo aqui, porque igual eu tenho dito, né? É muito pouco tempo para mim dedicar e às vezes eu cometo algum equívoco na pontuação, né, alguma coisa e outra. Mas isso tudo é produtivo, igual eu tenho dito, tudo acrescenta. Relativamente falando, o sistema não é uma ameaça para os corpos, e sim, os corpos são uma ameaça para o sistema. Por que, que os corpos são a ameaça para o sistema? Por causa que meu espírito vivificado, eu tenho um poder de tirar um objeto da direita e colocar para a esquerda. Eu tenho um poder para fazer isso. Se eu tenho um poder para fazer isso, então o que, que é uma ameaça? O que é uma ameaça? O sistema que fica parado ou eu que tenho o poder de movimentar o sistema? Não. É eu que tenho o poder de movimentar o sistema, que é uma ameaça para o sistema. Por exemplo, tem a internet aí hoje. O que é uma ameaça? A internet ou as pessoas que usam a internet? Não, são as pessoas que usam a internet que é uma ameaça. Que formam um monte de fake, um monte de mentirada dentro da internet. São as pessoas que são relativas a isso, que dão a vida a uma falsidade. É elas que são relativas, é elas que são ameaça para o sistema. O sistema fica parado aí esperando a ignorância deles. E ele toma a vida deles, ele vai matando, roubando, por causa de dinheiro, por causa de sexo, por causa de aquilo, por causa de que outro, vai matando, roubando. O sistema vai tomando isso para ele. É o sistema corrupto, por causa que as pessoas é corrupto. Não é porque ele é corrupto, é por causa das pessoas são corruptas. Então, relativamente falando, o sistema não é uma ameaça para os corpos, e sim os corpos são uma ameaça para o sistema, né? Então, aqui nós entendemos que o sistema é nocivo, mas os corpos não é nocivo. Eu vejo muitas inocências falando aí, nossa, internet aquilo é ruim demais, mata, faz aqui, aquilo a pessoa. Não, não. As pessoas que são ameaça para a internet, elas que são ameaça para a internet, porque elas mentem, elas são relativamente, elas mudam de comportamento, ela transmuta isso, certo? Ela transforma o reino de Deus em guerra social, ela se coloca um contra o outro sobre elas que faz isso, não é o sistema está aí, paradinho, esperando a ignorância das pessoas, né? As pessoas vão dar suas vidas para ela, né? Se aplica num comportamento corrupto e tal, e dá a vida para essas coisas e tal, então vai tomando tudo mesmo para ele. Aí o sistema se torna uma ameaça, mas não porque ele é uma ameaça, é porque as pessoas se movem ele de uma forma equivocada. Então se move de uma forma equivocada, as pessoas são corruptas e o sistema fica parado esperando a ignorância das pessoas, né? Entenda isso. Então, relativamente falando, o sistema não é uma ameaça para os corpos, e sim os corpos são uma ameaça para o sistema. Faça uma percepção que
estas coisas que se movimentam, estas coisas que não se movimentam, faça uma percepção que estas coisas que não se movimentam não fica tão parado assim. Por que que ela não fica tão parada assim? Porque ela vai esperar, ela vai depender de uma consciência vivificada para mover, né, trazer uma coisa da direita para a esquerda, mover com as suas consciências. Então são o espírito vivificado de Deus que entra no equívoco, né, e que começa a deturpar essa sistema, começa a manipular esse sistema com as suas próprias corrupção. Faça isso. Então, entenda isso. Ó, faça uma percepção. Estas coisas que se movimentam não fica tão parada assim. Ela pode se mover por interesse de uma consciência vivificada, representando um espírito de criação do corpo diretamente, perfeito, né? O espírito de criação, né, quando ele se aplica no corpo diretamente, ele se aplica a um comportamento, né, daquilo que eu determino sobre uma coisa errada que já tenha dentro da sociedade, uma lei. Por exemplo, já tenho explicado lá em cima, vamos explicar de novo. O espírito de criação aplicado num comportamento são aquilo que eu determino no meu comportamento que eu vou fazer, e quando eu determino que eu vou fazer, eu deixo de ser flexível, eu vou fazer isso, eu deixo de ser flexível. Emmanuel determinou, eu vou morrer por causa da desgraça das pessoas, por exemplo, então ele deixa de ser flexível por causa das pessoas, ele para uma imagem no tempo, ele determina que aquela imagem fica parada no tempo e determina um decreto em cima dela, e desse decreto ele unifica todas as crises de todos os corpos, de todas as crises, vem a verdadeiro reino de Deus, vem a verdadeira formação de Deus, que é o reino de Deus. Perfeito. Até aqui, beleza, você compreendeu que é assim que funciona. Entenda isso? Então, mas esse é o processo, você tem que se arrastar até chegar num determinado tempo para você chegar nesse blog diário, por exemplo, e compreender todas essas complexidades. Mas quando a gente vem na inocência, aí nós vem, sei lá, muitas coisas. Então, entenda isso, ó. Ela pode se mover, né, por interesse, né, de uma consciência vivificada e representando, né, um espírito de criação do corpo diretamente, né? Vamos recapitular tudo de novo, que é muito interessante. Vamos lá. Relativamente falando, o sistema não é uma ameaça para os corpos, e sim os corpos são uma ameaça para o sistema. Faça uma percepção que estas coisas que não se movimentam não fica tão parada assim. Ela pode se mover por interesse de uma consciência vivificada e representando um espírito de criação do corpo diretamente. E quando este espírito de criação for apenas um pensamento individual, pode destruir, né? Você, por que que vai se destruir? Vai se aplicar no seu comportamento diretamente. Então, quando este espírito de criação for apenas um pensamento individual, pode destruir tudo que estiver à sua volta, até mesmo o mentor que reencarnar esta criação, né? Até mesmo, é o que acontece, aconteceu com o Manuel, é o que você está vendo aí, que o meu espírito de criação não tem flexibilidade, ele destrói tudo que está à sua volta, ele vai destruir. Se eu determinar ser corajoso por uma corrupção, por exemplo, né, eu faço das coisas de um comportamento, aplico um comportamento destrutivo para todo mundo, por exemplo, qualquer coisa, existe isso, né? Existe essa intensidade. O que tiver acontecido em Emanuel, né? Depois que ele foi morto, veio um decreto sobre a imagem, e aquela imagem veio Jesus, né, Cristo menor e o Cristo maior, representando aí a unificação daquilo que é a manifestação dos corpos simples e a manifestação de um corpo simples, né, Cristo representando a manifestação de todos os corpos, consciente e inconsciente, e a manifestação de um corpo simples individualmente, representando aí por esse espírito de individualidade, de pensamento de cada corpo e múltiplo e o multi de pensamento de todos os corpos, certo? De todos os corpos. Você faz uma percepção para mim, por favor, para você entender uma coisa. Olha, no corpo emocional nós temos uma massa corpora de Deus que representa o poder de Deus, o reino de Deus, toda a grandeza, tudo aquilo que ele criou. Então, todas as massas corpora representam a glória de Deus. E na manifestação de todas as massas corpora representa uma manifestação.
O que vai diferenciar todas as manifestações de todas as massas corpóreas são aquilo que é a formação de Cristo, que é uma crise, e aquilo que é a formação de Deus, que é o próprio reino de Deus. Se eu tenho aqui uma massa corpórea do reino de Deus, eu tenho manifestação dessa massa corpórea do reino de Deus, então eu tenho uma coisa completa, o reino de Deus. Então eu sou palavra, eu tenho palavra, eu sou honesto, eu aplico no meu comportamento e manifesto isso é, é, no reino de Deus, sendo glorificado com Deus. Agora, se eu estou fazendo uma manifestação para Cristo, eu tenho uma palavra, sou desonesto, provoco uma desigualdade no meu estado emocional e manifesto uma crise para Cristo diretamente, certo? E quando o ato é consciente, ele vai usar somente essa expressão, um mundo infinito de possibilidades. Se ele usa apenas um mundo infinito de possibilidades, ele não vai aplicar nada no seu comportamento, mas ele pode aplicar. Existe essa possibilidade de eu aplicar uma lei no meu comportamento e eu fazer disso uma treva e destruir tudo aquilo que está à minha volta. Eu posso fazer isso, certo? Mas não com uma intensidade de que Emanuel tivera feito. Eu causo pelo menos um pânico dentro da sociedade, uma coisa, mas igual a Emanuel não. Por quê? Emanuel, ele é Deus, Emanuel, ele é Emanuel, ele é relativo ao tempo, ele é próprio Deus, ele é aquilo, ele é tudo. Ele é tudo, certo? Mas quando as pessoas olham para ele e imitam no corpo emocional, ele já gera uma crise para Cristo, por exemplo, para a unificação. Depois dessa unificação vem o juízo de Deus. E nós passa a ser palavra, nós passa a ser honesto, nós aplicamos nosso comportamento, nossa manifestação são boas. Certo? Faça essa percepção, entenda essas particularidades. Por que que eu sou um corpo simples? Eu não provoco uma coisa igual ao Manuel, porque eu não sou relativo ao tempo. Se eu posso provocar uma desgraça. Por exemplo, vamos falar isso para vocês entenderem. Está na hora de vocês entenderem isso. Olha só. Quando tiver, por exemplo, um atentado, por exemplo, o World Trade Center, né, as Torres Gêmeas, né, de Nova York, não sei, não vou te passar a informação porque eu não sei, né, eu vejo por alto, né, vocês sabem, da Torre Gêmeas sofreu um ataque, né, não vou falar, não sei a cidade, mas a Torre Gêmeas sofreu um ataque, você viu que você tem um atentado apenas de um corpo simples. Isso não causa uma revolução, né? Causa um impacto dentro da sociedade, causa um estrondo grandioso, com a mídia hoje correndo a 1000 por hora para cima e para baixo, todo mundo conecta essa crise, todo mundo fica com a crise. Mas você vê que isso não é relativo para o poder de Deus, porque né, não é, porque é um corpo simples que determinou. Porque quando eu falo de Emanuel, eu entendo que não é um corpo simples, pode ser qualquer coisa, pode ser o poder de Deus, pode ser o Cristo, pode ser várias coisas. Emmanuel, ele é ilimitado, né? Por exemplo, vamos entender isso. É porque ele é ilimitado, ele é ilimitado, ele é tudo, tudo, vamos supor que ele é o próprio Deus, que o Espírito de Deus estava ali habitado, que ele é relativo a tudo, ele tem um poder sobre tudo, né? O vento obedece, né? O mar se obedece, tudo obedece a ele, pela ordem dele, pelo comando dele. Mas agora, quando eu falando de um corpo simples, eu provoco apenas um pequeno impacto da sociedade. Não quanto igual o Manuel provocou, né, que ele foi relativo ao tempo, porque se Emmanuel não fosse Deus Emmanuel, se ele não fosse relativo ao tempo, eu não estaria acessando essas informações que eu tenho. Eu ia estar explicando apenas uma coisa comum, eu não ia conseguir ter acesso a isso. E porque eu só tenho acesso porque Manuel é relativo a Deus, é relativo ao tempo, é relativo a tudo, é corpo emocional. Adão é relativo aos outros corpos. Então ele consegue manipular isso por causa, ele consegue fazer uma relatividade com isso dentro do tempo, por causa que ele é um espírito vivificado, ele é próprio Deus. Agora, se eu sou um corpo simples, eu provoco apenas um impacto e a minha desgraça e a desgraça de algumas pessoas que eu acho que não merecem viver. É só isso, certo? Mas aí ninguém vai, no futuro, por exemplo, ninguém vai. É uma coisa que pode ter mídia, pode ter uma coisa, mas sei lá, não. Se Deus quiser apagar tudo isso, né, ele apaga, porque é um corpo simples, não tem nada a ver. Agora, quando Deus quiser trazer consciência, ele pode trazer isso, porque Deus é relativo a tudo. Entenda isso, essa possibilidade. Vamos lá então, vamos lá. Vamos terminar esse contexto, fazer a leitura desse contexto por completo para a gente terminar esse blog diário. Vamos lá. A relatividade fala, a relativamente falando, o sistema não é uma ameaça para os corpos, e sim os corpos são uma ameaça para o sistema.
faça uma percepção que estas coisas que não se movimenta, não fica tão parada assim. Est e ela pode se mover por interesse de uma consciência vivificada e representando um espírito de criação do corpo diretamente. E quando o espírito de criação for apenas um pensamento individual, pode destruir tudo que estiver à sua volta, até mesmo o mentor que reencarnar esta criação, né? E a reencarnação não é uma consciência vivificada, pois ela, pois ela toma coisa que já tenha dentro da sociedade e quando pegar coisa que tem dentro da sociedade, ela deixa de ser relativo, pois são construção humana. Já a encarnação do Verbo é uma consciência vivificada de Deus e representando a palavra da vida, né? Da vida diretamente, né? Eu tenho a palavra da vida, eu materializo as minhas emoções, então eu fico puro, sem ideologia, sem nada. Se eu pego alguma coisa que já tenha dentro da sociedade, eu chamo isso de reencarnação. Eu pego uma coisa que já está morta, coisa que o homem criou, eu reencarno aquela ideia, eu aplico isso no meu comportamento e aquele comportamento ganha uma repercussão sobre a crise daquilo que eu estou manifestando, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Quando eu busquei entender algumas particularidades do ataque do World Trade Center, né, sei lá, não sei a expressão correta também, mas das Torres Gêmeas, vamos falar Torres Gêmeas, que é uma expressão da nossa língua portuguesa. Quando eu procurei entender, eu vi o que motivou as pessoas a se fazer essa ideia. Aí eu vi que aqueles grupos radicais religiosos, ele tinha uma ideia que na América, né, nos Estados Unidos, né, ali tinha a maioria das corrupção, né, os controles das coisas, e ele estava atacando porque ele é a capital do pecado, eles entendiam isso com as suas consciências, a capital do mundo, capital do pecado, a capital das ideologias, a capital das criações humanas. Então ele começou a atacar porque ele entendeu que é, é, como para causar uma repercussão sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, um equívoco das sociedades, daquilo que é o controle, sei lá, de coisas que tem, de pessoas usando a relatividade humana, né, capital do pecado, qualquer coisa. Então, isso que motivou eles, né? Porque na religião deles, eles têm uma cultura, né, diferente daquilo, né? Uma cultura diferente de outras religiões, né? Ele é muito, as religiões deles são corretas demais e é correta ao ponto de cometer crimes contra a humanidade diretamente, uma vingança sobre aquilo que é vingança coletivas para causar uma ideologia, espiritualidade, tudo isso se envolve a uma unificação, certo, para Cristo, fazer uma unificação, ideologia, qualquer coisa. Existe muitas coisas por detrás disso, certo? Existe muita ideia. Mas aí vocês veem que é uma coisa complicada para se entender por completo, certo? Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.